Fala, galerinha. Estamos aqui, eu e mais 4 colegas, 4, numa turma de 40 e poucos, 10% está aí, né? Mas eu estou um pouco animado hoje, mesmo estando um pouquinho doente, mas a gente vai seguir aí no conteúdo e eu vou aproveitar esse nosso encontro síncrono para falar sobre o mais importante, tá? De toda essa parte de sistemas discretos, que é a exponencial discreta. Eu não cheguei a comentar com vocês isso ainda, né? A gente abordou lá no início do semestre a exponencial contínua, correto? Acho que foi assim. E eu não falei nada sobre a exponencial discreta, eu só comentei alguma coisinha, né? Eu não lembro da exponencial discreta. Então, Bom, então provavelmente eu não falei porque é uma coisa que marca a gente, né? Porque ela é diferente, como a gente vai ver. Ela não é, honestamente, ela não é tão fácil, embora seja discreta, ela demora para a gente se acostumar por alguns motivos que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, a aula de hoje seria como uma revisão para retomar sinais discretos, para preparar vocês para análise de sistemas discretos, que é o nosso próximo conteúdo. Mas eu já vou abrir um parênteses e falar. Tudo que a gente viu, né, que abordava sinais e sistemas contínuos, vai ter um paralelo muito parecido em sistemas discretos. A única grande diferença é de fato exponencial. Por isso que essa primeira aula, eu quero simplesmente que a gente dê um tempo em sistemas contínuos e sinais contínuos e fique só focando em sinais discretos, com especial atenção à exponencial, porque ela é doida, tá, pessoal? E eu vou aproveitar que eu estou aqui na frente do PC, vou usar aqui o MATLAB, inclusive, para mostrar alguns sinais, essa exponencial discreta e algumas características dessa exponencial que faz com que ela seja bem interessante, tá? Se eu tiver tempo e se eu tiver recursos, né, se eu conseguir, eu vou compartilhar meu áudio. Eu nunca fiz isso, tá na hora de começar a aprender a fazer coisas diferentes, né? E vou tocar algumas coisinhas aqui no MATLAB para reforçar as coisas, os pontos importantes da análise da exponencial discreta para vocês, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou lembrar para vocês é que sistemas discretos são sistemas que processam sinais discretos na entrada e produzem na saída sinais também discretos. O que é um sinal discreto? É aquele sinal cuja variável independente, tá, assume um conjunto contável de valores. Ou seja, eu não estou me preocupando com a amplitude. A amplitude diz respeito ao sinal ser analógico ou digital. Tá? Eu estou me importando se existe um conjunto contável de valores só que definem a minha variável. Tá? Isso é que define o sinal discreto. Havendo esse conjunto finito, eu posso, inclusive, e normalmente, em 99% das vezes, eu vou assumir amostras. Eu vou assumir que a minha variável independente assume um valor inteiro, mesmo que não seja. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tome medidas, né? Eu quero ver como é que está o desmatamento, que seja, qualquer coisa. E eu amostre lá via satélite, pegue as imagens e amostre de 15 em 15 dias, né? Tá? Então eu vou ter aqui 0, aqui seria 15, aqui seria 30, 45, 60 e assim por diante. Só estou lembrando um pouquinho de sinais discretos para vocês. Falar isso é a mesma coisa que falar isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E daí eu assumo o que a gente chama de período de amostragem ou até frequência de amostragem para trazer essas amostras que são números inteiros de volta para os valores que elas representam. Isso aqui não precisa ser inteiro, tá, pessoal? Que fique claro, pode ser números quebrados, desde que seja um conjunto contável, né? Que eu não tenha uma variável contínua, que seja. Tá? Então a gente vai trabalhar sempre com sinais que a variável independente pertence ao conjunto dos números inteiros, tá, pessoal? Então, só representação,
Sinais contínuos, a gente trabalhava com parênteses, né? X de t se assume automaticamente o sinal contínuo. Se não for o t, não tem problema. Por exemplo, R de uma distância d. Eu olho isso aqui, tá, isso aqui é contínuo. Para diferenciar sinais contínuos de discretos, a gente vai usar outra simbologia, claro. A gente vai usar colchetes, ou o pessoal de controle gosta de usar subíndice. Então, por exemplo, x de k, quase fechei em parênteses aqui, ou simplesmente o x késimo aqui, o késimo x. Tá? Então, isso aqui também é uma outra simbologia bastante utilizada por aí. O LaTeX trabalha com colchetes, então a gente vai trabalhar na maioria das vezes com colchetes, tá bom? Então, o sinal discreto é qualquer sinal definido por um conjunto contável. Existem alguns sinais de interesse maior que eu já comentei com vocês, tá? Isso eu me lembro, eu acho que eu já comentei com vocês, tá? Então, a aula de hoje é sobre modelos de sinais, tá? E eu vou falar, claro, primeiro sobre o impulso. O impulso unitário eu vou denotar como delta de n, ou delta n, tá? E ele é bem simples, ele é muito mais simples que um sinal contínuo. Ele vai ser 1 para n igual a 0 e vai ser 0 para n diferente de 0. É muito simples. Não tem aquela definição em área, aquela porcaria toda lá. Não. Desculpa se eu fungar um pouquinho, tá, pessoal? Estou um pouquinho gripado. Tá? Se eu desenhar, o sinal é esse aqui, ó. Lembra que o gráfico que a gente usa para sinais discretos é essas boletas aqui, ó. Tá? Então, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. E a amplitude do sinal é unitário na amostra 0. Uma coisa, tá, pessoal? Isso aqui é conhecido, esse sinal impulso unitário é conhecido como amostra unitária também. Tá? E tem a grande vantagem da amostra unitária frente ao impulso unitário contínuo é que, de fato, existe. A amostra unitária é um sinal que eu posso ensaiar, inclusive, no meu sistema. Não é um sinal matematicamente, não é uma abstração matemática que a gente usa para calcular as coisas, não. Tá? A amostra unitária, se eu quero descobrir, por exemplo, a resposta impulsiva da minha conta bancária, eu vou lá e deposito 1 pila no mês 0. Depositei 1 puto pila lá e vejo como o sistema vai reagir a essa entrada. Tá? Então, é uma coisa mais simples. Obviamente que existe o degrau unitário ou salto unitário. Tá? Então, o degrau, símbolo que a gente vai trabalhar, U de N, tem algumas bibliografias que usam outra simbologia, tá, pessoal? Mas é bem fácil a definição. Ele é 1 para N maior ou igual a 0 e 0 para N menor do que 0. Né? Simbologia desse sinal, lembrando que não é o objetivo principal da nossa disciplina, eu só estou lembrando, isso aqui eu já falei, né? Da nossa aula de hoje. Nossa aula vai trabalhar hoje com exponenciais, tá? Principalmente. Então, tá aqui o meu sinal unitário, meu degrau unitário. Sinalzinho bem tranquilo. Coisas que vocês já têm que começar a entender. Qualquer sinal pode ser representado como um trem de impulsos. Eu não sei se eu comentei isso, eu acredito que sim. Tá? Mas agora eu vou recomentar se for. Se eu não comentei, estou comentando. Né? Por exemplo, o próprio sinal degrau, eu posso pensar que é um monte de impulso deslocado e somado, claro, né? Então, percebam uma coisa. Eu posso escrever U de N como um impulso somado a um impulso deslocado no tempo, somado a um impulso deslocado 2 amostras, somado a um impulso deslocado 3 amostras, e vou meter 3 pontinhos aqui, porque isso vai até o fim infinito, né? E eu até posso expressar o U de N como um somatório com M valendo, né? Com M valendo... Eu vou deixar em 0, tá, pessoal? Não vou pegar tão pesado ainda, tá? Com M valendo 0 até infinito,
de delta de n menos m. Posso escrever isso, tá? Pessoal, isso aqui é a base da convolução, tá? Isso aqui já é a base do que a gente vai ver mais adiante, que é a convolução discreta. A única diferença é que eu vou colocar aqui o meu x de n, né? Que na verdade vai ser x de m, mas enfim. E eu espero que vocês já tenham notado isso. A gente vai ter uma aula sobre isso, não vou entrar em detalhes agora. Mas eu quero que vocês entendam como é fácil de compor qualquer sinal em termos impulsivos, né? Por exemplo, esse carinha aqui vai ser 2 vezes um impulso, essa amplitude aqui é 2, né? 2 vezes um impulso, mais uma vez um impulso deslocado uma amostra, mais 2 vezes outro impulso deslocado 2 amostras. Deu para a bola. Se você quiser zerar, deu. Acabou. O meu sinal x de n está expresso como um somatório de impulsos aqui, ó. Tá? Então, sinais discretos têm essa vantagem de ser, na minha opinião, muito mais fácil tu expressar qualquer sinal em termos de impulso. Você se lembra que para sinais contínuos isso originava uma integral, né? Devido à propriedade inclusive da propriedade da amostragem da função impulsiva, né? Mas enfim, aqui é, na minha opinião, tudo nesses sinais mais simples, é mais fácil. Desculpa a redundância, tá? Lembraram disso? Se eu já falei ou se eu não falei, vocês compreenderam esses 2 sinais aqui? Até aqui tranquilo. Bem tranquilo, né? É Uhum. óbvio que a gente pode usar, né, esses 2 sinais para compor N sinais diferentes. Exemplo, só estou dando exemplos aqui para preparar vocês, né? Esse carinha aqui, ó, ou eu posso escrever em função de impulsos, ou eu posso pensar que isso são degraus, Degraus. degraus, né? Português não é Sim, comigo. degraus. Eu pegava dependência em português. Então, degraus unitários. É uma composição, mas é claro que eu estou usando uma operação, né? Que é a operação de deslocamento. Acho que todo mundo aqui chegaria facilmente à conclusão que esse sinal aqui, ele é U de N mais, que é um degrau, né? Mais, aqui é 0, 1, 2, mais U de N menos 2, menos 2, aqui é 2, 3, U de N menos 4. Né? Em casa, tema de casa para vocês é verificar se isso aqui está certo. Tem um detalhezinho que é esse 4 aqui, que muitas vezes a gente se confunde, porque se fosse um sinal contínuo ele cairia em 3, né? Mas não, né? O 4 está aqui, né, pessoal? Então eu tenho que diminuir o U de N menos 4. Mas enfim. Isso aqui é esse sinal, expresso em termos do degrau e, obviamente, manipulações, aqui é 4, né? Manipulações de deslocamento. Então, o deslocamento ainda vai ser a nossa operação que a gente mais vai trabalhar. Tá? E a gente já sabe, porque a gente já trabalhou com deslocamentos dos sinais temporais. Deslocar sinais discretos é a mesma coisa, né? Não vai mudar nada. A única operação que vai mudar, a gente vai ver mais adiante, é o escalonamento, tá? Porque o escalonamento aqui, ele vai ser, na verdade, uma expansão, ok? Mas, às vezes, ele vai operar uma decimação, que a gente diz. A gente vai eliminar algumas amostras do sinal, porque quando eu comprimo, meu tempo não é contínuo, ele é discreto, né? Então, eu só posso cair em valores inteiros. Então, os valores que caíram em, em valores de tempo que não são definidos, eles simplesmente são excluídos. Decimação também é uma palavra que vem do grego, se não me falha a memória. Isso aí foi um aluno que me falou, né? Que a decimação acontecia quando eles pegavam um dos soldados inimigos, ou mesmo dos soldados lá, e escolhiam um para matar. Então ele era decimado, 1 entre 10. Mas enfim, tipo Thanos da vida, alguma coisa parecida. Nossa, eu juntei mitologia com Avengers, tá? Mas enfim.
Também é uma palavra que me lembrou agora da mitologia, já que a gente conversou isso no início da aula. Mas, enfim. Entendido isso, a gente vai falar sobre operações com sinais discretos, mas aí que tá, eu vou falar meio que en passant, porque a gente já falou sobre essas operações para sinais contínuos, então eu só vou pontuar aquelas operações que são muito diferentes. O objetivo de hoje é estudar esse infeliz aqui, ó, a exponencial discreta. E entender a exponencial discreta e, claro, senoides discretas, porque a gente vai ver que são relacionadas, é a chave para se dar bem em DSP e é a chave para entender o conceito de amostragem. Para quem não sabe, DSP, né, vocês devem saber o que é DSP. É processamento digital de sinais. Em inglês, né? Digital Signal Processing, tá bom? Por que é importante isso? Porque para eu processar um sinal digital, provavelmente eu vou fazer uma amostragem de um sinal analógico. Exemplo, se eu vou processar áudio, estou falando assim, ô mãe, se liga aí, né? Se liga aí, a PF vai bater na tua casa. Quando eu falo isso, a minha voz ela é convertida, né? Ela é discretizada e quantizada por um conversor. Então, ela é amostrada, né? Ela é amostrada e digitalizada, como vocês preferirem falar, né? Só que eu tenho certos problemas originados dessa discretização que não tem a ver com o processo em si, tem a ver com a natureza da senoide discreta e, consequentemente, da exponencial discreta. Tá? Então, é importante entender isso, por isso que eu até vou trazer para vocês algumas coisas, e se eu conseguir, né, usar o MATLAB, eu vou mostrar. O que acontece, ó, pessoal? A exponencial discreta, a gente vai dizer que ela tem a forma básica. Alguns livros, o próprio Latte usa gama na N, tá? Mas eu quero que vocês comecem a se acostumar com Z na N também. Z tá para o gama, como o nosso S, né, tá para o tempo, pro lambda, desculpa. Tá? Eu falei um pouquinho em S na aula passada, não sei se vocês se lembram, né? Então, a gente vai trabalhar com a transformada de Laplace H de S para representar as componentes de frequência S de um sinal E na ST. Perceberam? Tá? Por quê? Porque a gente está trabalhando também, no tempo a gente trabalha com E na lambda T. Na frequência a gente gosta de trabalhar com E na ST. É só uma outra forma de representar basicamente a mesma coisa. Para sistemas e circuitos não, né? Para sistemas e sinais discretos, a gente vai trabalhar no tempo com o meu gama, tá? Que é gama na N. Tá? Quando eu for trabalhar com a transformada Z, a gente vai trabalhar com Z na N. Então é só uma mudança de nome mesmo, mas é importante já fazer essa ressalva para vocês, tá? O que acontece, ó? Gama pode ser qualquer coisa, qualquer número complexo. Pode ser qualquer número complexo. Claro que eu poderia ter escrito assim, gama pertence ao conjunto dos números complexos, C1, inclusive, eu só tenho um gama, mas enfim. Mas eu acho mais fácil assim, mais fácil de entender, inclusive. Né? Então, esse gama ele pode assumir qualquer valor. Tá? E isso é uma função de N, gama na N. Tá? Um detalhe importante, eu já vou começar a condicionar o pensamento de vocês para isso. Por que a gente não vai trabalhar com, por exemplo, E na gama na N, ou até mesmo lambda N? Por que a gente não vai trabalhar com essa função? Eu já vou explicar. Estou perguntando e estou explicando.
Eu trabalho com essa exponencial porque ela tem uma característica muito importante. Qual característica é aquela que a função exponencial tem, pessoal? Que eu sempre pontuo. Quando ela deriva, ela continua igual. Exatamente, né? Isso é que torna essa função especial. Tá? Quando eu derivo essa função, eu vou ter lambda e na lambda n. Show. Só que a derivada é uma operação contínua. Ela não existe na modelagem de sistemas discretos, pessoal. Né? A própria derivada ela é obtida de um limite, fazendo o tempo tender a um valor bem pequenininho, né? Então, assumindo continuidade. Tá? Não existe na modelagem de sistemas discretos derivadas integrais. Quando eu modelar um sistema discreto, eu já comentei para vocês, o meu resultado, por exemplo, do filtro de média móvel, que eu acho que foi o exemplo que eu usei, é uma diferença ou uma soma de sinais deslocados. Eles estão aqui, é uma soma ou uma diferença. Tá? Não tem derivada, nem nada. Agora vocês vão entender por que o formato dessa exponencial é assim. Tá? Porque se eu tenho um sinal x de n igual a gama na n, e eu atraso esse sinal, n menos 1, o resultado disso vai ser, eu meti um x do nada aqui, de novo, n menos 1. Que isso aqui vai ser gama na n, desculpa, gama na menos 1, isso aqui é gama na menos 1, gama na n. Então, da mesma maneira, pessoal, que a derivada originou lambda e na lambda t, um deslocamento por n amostras aqui, eu posso até colocar um k qualquer, se eu pensar em x de n mais k. Isso aqui aplicado a esse sinal, eu vou ter gama na n mais k, isso aqui nos final é gama na k, gama na n. Assim como se eu derivasse k vezes a função exponencial, eu teria lambda na k vezes e na lambda t. Perceberam como eu tenho paralelos de coisas, só que a operação que eu realizo é diferente. Uma é uma derivada, a outra é um deslocamento. Então, essa representação está na conveniência dela, né, em função da própria modelagem que os sistemas discretos vão ter. Essa é uma função que é muito mais conveniente do que expressar. Eu posso fazer? Posso. Eu posso dizer... Peraí, cadê aqui? Me perdi. Nossa, tá lento aqui, hein? Tá lento. Eu posso colocar um sinal qualquer, e na 2n, e fazer o n inteiro? Posso. Só que se eu deslocar esse carinha aqui, o resultado dessa operação... Peraí que meu mouse tá perdido, por isso que ele tá... Só um minuto, pessoal. Vou botar o mouse em outra mesa, em outro computador. Show. Se eu desloco, eu tenho 2n menos 1, né? Então eu tenho que calcular, perceberam? Eu vou ter que calcular quanto é que é e na menos 2e na 2n. Funciona também? Funciona. Só que daí eu preciso calcular. Não é uma coisa fácil de calcular. Vou ter que ficar com uma calculadora o tempo todo, né? Coisa que não acontece se eu represento a exponencial um pouco diferente. Tá? É só o jeito de expressar. Não muda nada. Até eu posso, né? Por exemplo, dado que eu tenho 2 na n, qual é a função vou chamar de a, n, que vai ter exatamente a mesma resposta? Não é difícil, né? Não é difícil. É só escrever e na a igual a 2. E daí eu tenho que fazer o logaritmo natural, né, de A, isso é igual, logaritmo natural de E na A, isso é igual a ln de 2. A igual a ln de 2. Então, na verdade, a função escrita E na alguma coisa n, que é exatamente 2 na n, é com A valendo o logaritmo natural de 2, que eu não sei quanto é que é. Deixa eu ver aqui. Log
de 2. 0,6931. Então, é E na 0,6931N. Só para provar para vocês, ó. Eu tenho isso aqui, é o A, né? Então, eu vou ter N igual a 0 até 10, tá? E ESP de A vezes N. Tá aí? Opa, ficou... Peraí. Tá crescendo a coisa, né? Ficou ruim porque tá crescendo demais, né? Mas o que eu quero mostrar é que isso aí é a mesma coisa de colocar 2 na N. Não é a mesma coisa. O que eu ratei aqui? Ratei alguma coisa. Sorto rachou. Ratei mesmo, né? ESP na A. A é o log de 2. E é o logaritmo natural. É o log, tá certo? E log de 2, log de 2. 1024. Ah, tá certo. Eu que ratei. Ó. Aqui ele botou vezes 10 na 3. Aqui, ó. 1, 2, 4, 8. Aqui, ó. 1, 2, 4, 8. Então é a mesma coisa. Pode ver. É a mesma coisa. Tanto que se eu fizer isso aqui... Peraí que agora eu tô viajando aqui. Tô viajando, me deixa viajar. Eu tenho que ter um monte de 1. Isso aqui é erro numérico. Ó. Que engraçado, né? Mas enfim. Isso aqui é porque ele aproximou provavelmente o ESP aqui. Se eu colocar format long, não vai dar exatamente igual. Mas enfim, é a mesma coisa. Acreditem. Tá? Só que é muito mais conveniente escrever alguma coisa na N quando eu trabalho com sistemas, principalmente discretos. Não que seja uma facilidade para sinais, propriamente, embora seja, tá? Mas, principalmente quando eu aplico esse conceito da exponencial discreta para solucionar sistemas de equação de diferença, tá? Então, tá. O gama pode ser complexo. Então, eu posso fazer com perdão da redundância, uma gama muito grande de sinais. Por exemplo, se eu faço gama igual a... Primeiro, gama igual a 0, o que eu tenho? Nem vou usar gama igual a 0, porque isso aqui vai mais complicado que isso facilitar. Eu vou fazer uma pergunta diferente aqui. Ó. Se eu quero x de n igual a uma constante, usando a função gama na n, quanto é que tem que ser o gama? Alô? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí, pessoal? Estamos ouvindo, estou tentando chegar numa conclusão. Não, isso aí é uma coisa que tem que pensar um pouquinho, por quê? Porque a gente não está acostumado a trabalhar com esse formato, né? Eu vou refazer a pergunta, né? Que eu já fiz, inclusive. Se eu tenho a função e na lambda t, quanto é que tem que ser o lambda para isso aqui ser uma constante? Isso eu já perguntei para vocês, né? Já perguntei. Zero. Tem que ser a 0, né? O lambda tem que ser 0, ok. Então, lambda igual a 0, isso me leva a e na 0t, que isso é igual a 1. Perceberam como vocês tiveram muito mais facilidade em responder isso? Por quê? Porque vocês estão mais acostumados com a função e na lambda t do que a função gama na n. O que eu quero nessa disciplina é que vocês se acostumem também com essa porcaria aí. Tá? Agora, eu vou refazer a pergunta. Quanto é que tem que ser o gama? Isso aqui é gama, né? Para que gama na n seja sempre igual a uma constante, no caso 1, para facilitar. Não importa o valor do n. Lembrem-se que n é o
T aqui, só que ele é discreto, né? Ele é inteiro. Tem que ser um. Tem que ser 1, tá? É normal demorar para responder, porque a gente não está acostumado, de fato. Ó. Então, se o meu gama é igual a 1, a minha função x de n se torna tão somente 1 na n. Tá? E isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1. Não importa o valor do n, né? Pode ser positivo e negativo. Esse sinal é uma constante unitária. Uou! Ô, professor, mas daí escreve x de n igual a 1. Tá, eu sei, pessoal, mas vocês sabem também que é do meu interesse representar os sinais como sinais que eu gosto, sinais importantes, e é isso que eu quero. Tá? Esse meu mouse aqui tá viajando, vontade de tirar ele. Ele tá apertando aqui por tudo. Tá? Então, consigo fazer uma constante? Consigo. É só selecionar um gama. E percebam uma coisa importante, ó. Se eu analiso lado a lado gama na n e e na lambda na n, fica bem fácil de ver que como e na 0 é igual a 1, o lambda tem que ser 1, né? Tá? Então, o meu 0 em lambda vai equivaler para a função o meu gama 1. Tá? Já vamos lá, relaxem. Agora, pessoal, eu quero fazer uma exponencial monotônica decrescente. O que eu tenho que ter para eu fazer uma exponencial monotônica decrescente? Que sinal que eu quero? Eu quero esse sinal, um sinal que tenha essa cara aqui, ó. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deu. Eu quero fazer esse sinal. Tarapum, pararê, deridê, 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 e tá, tudo bem, vamos fazer um sinal infinito aqui. Ó. Uou, uou. Com a função gama na n. Quanto é que tem que ser o gama para eu ter esse comportamento aqui? Ou seja, um sinal que conforme aumenta o n, o meu gama na n diminui. O que vocês me dizem? Tá, eu vou falar. Vou falar. O meu gama, pessoal, ele tem que ser um número real, primeiro, tá? E tem que ser menor do que 1. Tá? E maior que menos 1, e maior do que 0 também, tá, pessoal? Então, se eu imaginar o plano complexo, vocês já vão entender por que eu desenhei o círculo unitário. Se o meu gama estiver aqui nessa região, né, a exponencial vai ser decrescente e monotônica. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Se eu tenho... O n está aqui, né? O n já está criado, de 0 até 10. Tá? Se eu colocar y é igual a 1/2, um gama real, menor do que 1 e maior do que 0, né? Na n. E eu vou dar um stem n y. Porcaria, cadê? Close. Agora apareceu. Tá vendo como eu tenho um sinal monotônico, decrescente, uma exponencial? É como se fosse exponencial. Eu consigo ver uma envoltória imaginária aqui, ó. Eu consigo ver uma envoltória exponencial contínua, se eu quisesse, envelopando essas amostras, perceberam? Não é um sinal contínuo. Por quê? Porque eu só vou ter aqui as amostras em valores inteiros. Tá bom? O que acontece agora? Se eu estou no limite, esse carinha aqui, ó, eu vou ter um sinal constante, como a gente já viu. Então, isso é a mesma coisa de pensar que o meu n, que o meu gama é muito grande. Por exemplo, 99 centésimos. Me aproximei muito do 1, né?
Tá vendo que ele tem um comportamento exponencial, mas muito lento. Vai tender a zero, com certeza. Mas vai demorar. Ele já está muito mais próximo de um comportamento constante. Obviamente, se eu faço 1, eu tenho constante. Tá? Que a gente já viu. Por óbvio, pessoal, se eu fizer agora diferente, né? 1001 dividido por 1000, maior do que 1, perceberam? Real, positivo. Vai ser difícil de ver, mas eu já tenho um sinal que vai crescendo, tá vendo? Deixa eu parar um valor aqui. Ó. Tá? Se eu usar mais pontos, eu vou conseguir ver. Peraí, vou meter uma cara lá de ponto aqui, peraí. Meter 50. Ó, agora fica claro que isso aqui está crescendo. Se eu colocasse lá 100, 1000 pontos, eu conseguiria ver o comportamento exponencial crescente. Isso aqui parece uma reta porque eu estou pegando só o início, né? Só o início da função. Agora, se eu pego mais pontos, ainda mais pontos, né? Eu começo a ver a característica exponencial, tá? Óbvio que se eu aumento isso, pessoal, se eu aumento esse valor aqui de gama para, por exemplo, 2, essa função ela cresce muito mais rápido, né? Tanto que agora ficou até ruim de ver, né? Porque, ó, ela tá pequenininha, daí aqui cresceu, porque aqui eu tô elevando 2 na 500. Ó, eu tenho potência lá em 1000 vezes 10 na 150. Perceberam? Então, o que que acontece? Para sinais, para gama que repousam nessa parte aqui, ó, azul, né? Ou seja, gama real e maior do que 1, tá? Eu vou ter um comportamento monotônico crescente dessa função. Eu vou ter uma função que faz assim, ó. Tá? Então, esse carinha aqui vermelho tá aqui, esse carinha aqui tá aqui, e esse carinha aqui tá ali, ó. Isso é o valor do gama que eu estou plugando nessa função. É claro que valores de gama muito maior vão ter taxas de crescimento maior, tá? Ao ponto que valores de gama muito pequenos vão ter taxas de decrescimento, de decaimento muito maior também. Tá? Perto de 1, a coisa vai se comportar de maneira mais lenta, tanto crescente quanto decrescente. Crescente se for um pouco maior do que 1, decrescente se for um pouco menor do que 1. Tá? Entenderam como é que eu faço exponenciais monotônicas? Né? Lembrando que monotônicas são aquelas exponenciais que só crescem ou só decrescem. Né? Usando gama na n, isso aqui é um aquecimento para o que está por vir, tá? Porque a gente vai começar agora a trabalhar com uma outra classe de... Outra classe não, né? Mas a gente vai aqui ver o que que acontece... O que que acontece... eu vou continuar aqui, azar. Quando eu tenho um valor de gama negativo. Tá? O que que acontece com valores de gama negativo? Primeira coisa que a gente tem que perguntar, ó. X de n, só para lembrar, é gama na n. Deixa eu dar um zoom aqui. Por exemplo, vamos começar com um exemplo. Se eu chutar gama igual a menos 2, ou até um mais fácil, menos 1. Se eu tenho a função x de n igual a menos 1 na n, como é que vai ser o gráfico dessa função aqui? O meu gama está aqui, ó. Vai ser um ponto.
Pra cima ou pra baixo? Um positivo, Exato. negativo? Exatamente, perfeito. Tá? Para n igual a zero, eu tenho menos 1 na zero, que é 1. Tá? Para o n ímpar, eu vou ter menos 1. Para o n par, mais 1. N ímpar, n par, n ímpar e assim por diante. Assim como aqui também, ó. Esse é um sinal infinito, né? Desculpa, ficou torto, né? Amplitude unitária aqui. Tá? Então percebam como eu tenho um sinal bem diferente, né? Eu tenho um sinal bem diferente do que se fosse 1 na n. Tá? Esse é um sinal, pessoal, vocês diriam que ele é periódico ou não periódico? É um sinal periódico, né? Periódico. Com um período, inclusive, um período fundamental de 2 amostras. Por quê? Porque ele se repete de 2 em 2 amostras. Em outras palavras, x de n vai ser igual a x de n mais 2 para todo n. E qualquer n, né? Se eu escolher qualquer um, aleatório, 1384. Bom, 1384 vai ser igual a 1386. Se tu escolher n menos 11, bom, x de 11, de menos 11, vai ser igual a x de menos 9, que é menos 1 no caso, né? Mas enfim, então, pessoal, esse aqui é um sinal periódico, que inclusive eu posso representar como um seno discreto, como a gente vai ver. Tá? Mas o jeito, na minha opinião, mais bonito de representar um sinal que tem esse tipo de periodicidade é usar o sinal menos 1 aqui dentro do parênteses elevado na n. Até pode pensar que isso é qualquer sinal que tem essa periodicidade é menos 1 na n vezes 1 na n, se eu quiser, né? Tá? Mas enfim. Por quê? Porque eu vou ver essa periodicidade de um positivo e um negativo, um positivo e um negativo, um positivo e um negativo, para todos os gamas que estão no eixo negativo. Por exemplo, ó, se o meu gama estiver aqui, ou seja, for um número real, só que negativo entre 0 e menos 1, tá? A minha função ela vai ter essa cara aqui. Ó. Opa, deixa eu ter mais espaço. Tá? Pessoal, acreditem, entender bem essa função é a chave para entender DSP. Tá? Então, uma frase que eu gosto muito é que se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu ia passar 6 horas afiando o meu machado, né? Então, é esse pensamento que eu tenho, né? Para entender bem sistemas discretos e tudo que vocês vão ver a partir de agora para sinais e sistemas discretos, eu tenho que entender bem as exponenciais e como o gama influi no tipo da resposta que vai aparecer. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, o que acontece? Para gama negativo e cujo módulo, isso é importante, o módulo é menor do que 1, mas ele é negativo, ele vai ter esse comportamento oscilatório, mas decrescendo com o aumento do n. Tá? Então, eu vou ter um gráfico, ele vai fazer mais ou menos assim, ó. Aqui, daí aqui vai ser menor. Essa vai ser menor, essa vai ser menor, essa vai ser menor. Tá? E óbvio, aqui vai ser o contrário, que ele vai crescer. Né? Tá? Então eu vou ver essa envoltória, eu consigo ver essa envoltória decrescente, só que as amostras elas vão se alternando. Tá? Deixa de ser um sinal periódico. Né? Não tem uma periodicidade, embora eu tenha essa espécie, não. Eu tenho até essa oscilação na resposta. Isso eu posso encarar como um comportamento oscilatório. Eu estou indo, voltando, indo e voltando, indo e voltando. Positivo e negativo, positivo e negativo. Tá? Só que com comportamento decrescente. Então, o gama aqui vai originar esse tipo de resposta. Uma resposta que deixa de ser monotônica, tá? Mas tem esse comportamento de ter uma oscilação que tem um período, mesmo não sendo do oficinal, essa oscilação é de 2 amostras, perceberam?
Eu vou ter uma amostra positiva ou negativa, e daí eu vou ter já positiva ou negativa, sempre positiva ou negativa, uma, duas, e assim por diante. Tá? Para terminar, é óbvio que vocês sabem que agora eu vou ver onde está o gama aqui, ó. Aqui está o gama, né? E eu vou ter o meu terceiro sinal aqui de interesse, que eu vou só desenhar, vocês já devem saber o que vai acontecer. Eu vou ter um comportamento crescente daí das amostras, e aqui eu vou ter um comportamento decrescente, claro, né? O N está ficando negativo. Então, eu vou ter o que? Uma envoltória crescente nesse sinal. Os dois lados, claro. Tá? Então, em resumo, isso já nos leva a uma conclusão importante, tá, pessoal? Se o módulo do gama, isso tem a ver com o módulo, tá, pessoal? Se o módulo do gama for menor do que 1, tá? E eu posso já levar isso para qualquer gama, tá? Se o módulo do gama for menor do que 1, em outras palavras, se o gama estiver dentro de um círculo unitário, o meu sistema ele vai decrescer, o meu sinal, perdão, ele vai decrescer com o aumento do N. Se ele estiver fora do círculo unitário, eu vou ter um comportamento de um sinal crescente. E qualquer gama que repousar sobre o círculo, eu vou ter um comportamento que não cresce e que nem decresce. Só que para entender totalmente isso, eu vou ter que falar um pouquinho e rapidamente, porque a gente está completamente sem tempo. Eu fiquei viajando muito na mitologia, né, Tim? Retardado, cara. Eu vou ter que falar sobre generalizar a localização do gama, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho o sinal x de n, de novo, o mesmo sinal, ó, gama na n. Só que agora eu vou assumir que esse gama ele é um número complexo. De fato, ele é um número complexo. Tá? Eu vou dizer que o gama é R com fase θ. Vocês entendem essa representação, pessoal? Entendem, né? O módulo do alto valor, o módulo do gama, que vai ser nosso alto valor também, tá? Que fique claro, é R. E o ângulo de fase é θ. Eu posso escrever isso de maneira muito mais polida, como E na J θ, se eu quiser. Exemplo, se o meu alto valor estiver aqui, né, e o meu círculo unitário está mais ou menos aqui, ó, já dou um zoom para vocês verem, né? Eu posso aproximar o meu R por 2, porque eu tenho quase o dobro aqui do círculo unitário, né? E o meu θ vai ser 45 graus ou π sobre 4, né? Π sobre 4 radianos. Tá? Então, na verdade, eu posso escrever a localização desse alto valor ou em termos retangulares, parte real e parte imaginária, ou em termos de módulo e fase, tá? Ou módulo e o argumento, né? Então, eu posso escrever que isso aqui é aproximadamente 2e na j π sobre 4. Poderia, professor, escrever isso aqui como 2... Deixa eu só... Isso aqui vai ser raiz de 2 mais j raiz de 2, né? Quase certeza que sim. Porque isso aqui é 2, né? Então isso aqui vai cair na raiz aqui vai cair na raiz, enfim. Eu posso escrever isso na forma retangular? Posso. Sem problema nenhum. Tá? Agora, o que acontece quando eu uso esse gama na função exponencial? É isso que a gente vai começar a entender agora. Tá? Então, se eu tenho esse gama complexo e levar isso aqui a essa função, eu vou ter x de n
igual a R E na J θ na N. Só fiz isso, só substituir isso aqui no valor do gama. Tá? E isso aqui eu posso escrever como R na N E na J θ vezes N. Tá? R, que é o módulo, é um número real. Tá? Então, R na N vai se comportar como qualquer função que a gente já estudou aqui. Ó. R na N, se o meu R for menor do que 1, ou seja, se o módulo for menor do que 1, eu vou ter uma envoltória decrescente que multiplica o que quer que seja essa merda aqui. Se o meu R for maior do que 1, isso aqui vai crescer. Não importa o formato, mas vai crescer porque R na N vai tender para o infinito. Tá, pessoal? Então, o módulo me indica se o sinal cresce ou decresce. Tá? Esse módulo aqui, ó, R, tá? Que é o módulo do gama, né? Agora, esse termo aqui, a gente já viu ele N vezes, só que com ômega T aqui, né? A gente já viu, E na J ômega T, 350 mil vezes nessa disciplina. Tá? Só mudou um pouquinho o nome das figurinhas aqui, mas vocês sabem quem ele é. Ele é cosseno mais J seno. Então eu posso escrever isso para evidenciar um comportamento oscilatório. Olha só, pessoal. Eu vou ter R na N vezes cosseno de θn mais J seno de θn, tá, pessoal? Eu não gostei de usar θ, né? Os livros usualmente usam ômegazão ao invés desse θ aqui, tá? Porque o ômegazão ele está relacionado com o ômega que a gente usaria para sinal contínuo, tá? Só um parênteses. Tá? Na aula que vem eu já uso o ômegazão para a gente se acostumar com isso. Tá? Deixa eu melhorar esse R que tá uma merda. Epe! Não ficou pior. R. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho um comportamento oscilatório tal qual acontecia para sistemas contínuos quando o meu gama é complexo. Se o meu lambda E na lambda T é complexo, eu bati na tecla, né? Esse carinha vai oscilar. Não importa. Da mesma maneira, quando o gama for complexo, né? E até mais que complexo, como eu já vou salientar, mas quando esse gama aqui ele não for real positivo, não importa, esse carinha ele vai oscilar. O limite da oscilação a gente já viu, né? Que é esse caso aqui. Quando o meu gama aqui for negativo, tá? Então, na verdade, tem associação ao quê? A fase do alto valor, do gama, desculpa. Se eu falar alto valor é gama, tá, pessoal? Assim como o lambda era alto valor de sistemas contínuos, o gama vai ser o alto valor de sistemas discretos, né? Mas está tudo ligado com o ângulo de fase que o alto valor, que o gama vai ter. Tá? É um pouco, relativamente bastante diferente do que acontecia com o lambda, porque quem comandava a oscilação era a parte imaginária do lambda, não sei se vocês se lembram. E a envoltória do sinal, quem promovia era a parte real do lambda. Né? Deem uma olhada sobre a solução ali com raízes complexas, porque eu falo isso. Né? Até vou fazer um parênteses bem grande aqui, ó, pessoal. Parênteses. Tá? Se o meu lambda for complexo, eu vou chamar de alfa mais J beta. Ó. Tá? Eu posso expandir esse termo em E na alfa T e na J beta T. Se o gama for complexo, eu vou me atentar muito mais à fase e o módulo, e não à parte real e à parte imaginária. Por que isso é diferente? Pela forma com que eu declarei, entre aspas, a minha exponencial. Pelo formato que eu estou trabalhando com ela, de fato. Tá? Então, o meu alto valor, meu gama complexo, a gente vai optar por trabalhar na forma polar.
porque é mais conveniente para ver como que o sinal vai se comportar. Tá? Então, com o gama na forma polar, eu posso dizer que eu vou ter R, E na J ômegazão, até botei o ômegazão aqui de propósito já, tá, pessoal? Na N. Isso aqui vai ser R na N, E na J ômegazão N. Perceberam aqui, ó, que isso vai gerar uma oscilação tanto quanto esse carinha gerava. Ó. Então, se eu tenho raiz complexa, eu vou ter oscilação. Tá? A única diferença, o único parênteses é quando eu tenho raiz sobre o eixo real negativo, tá? Que daí não é complexa, ela é real, mas de qualquer maneira eu vou visualizar uma oscilação no limite das possibilidades de oscilação que a gente... Isso aqui vai ser um tema à parte, tá, pessoal? Eu vou dar uma aula só sobre senoides. A próxima aula eu vou fazer síncrono de novo, porque eu quero falar sobre isso, eu tô a fim de falar sobre isso. Tá? O fato é o seguinte, eu quero agora, até como tema de casa, que vocês pensem um pouquinho como é que vai ser só a senoide, tá? Para depois a gente voltar nesse sinal aqui. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos começar a abrir aí a caixa de Pandora. Se eu tenho x de n igual a cosseno de π sobre 2n. Tá? Isso aqui é um seno, um cosseno no caso, né? Mas é um cosseno discreto, a gente chama ele. Tá? Eu quero que vocês grafiquem este sinal. Aproveitem o embalo e grafiquem mais dois. Vocês podem usar, inclusive, MATLAB, que nem, ou Octave, que nem eu fiz aqui. Ó. Um deles eu grafico hoje, agora, rapidão para vocês. Eu quero que vocês grafiquem esse carinha aqui também. Ó. E eu quero que vocês grafiquem este carinha aqui também. Ó. O que muda de um cosseno para o outro? O que a gente vai chamar de frequência discreta, né? Que é quem multiplica o N. Ou Você se lembra que a gente chamava de ômega T, esse carinha aqui, né? Para nós agora vai ser ômegazão N. E entender esses infelizes aí é primordial. Tá? Eu prefiro que vocês saiam de sinais entendendo isso do que outras coisas. Tá? Vou mostrar para vocês uma coisa, olha só. Olha que interessante, olha que interessante, olha que interessante. Eu vou diminuir o número de amostras, aqui tem amostra para dedéu. Vamos colocar aqui 20. Tá, eu vou ser menos 20 até 20. E daí eu vou fazer, ó, o y é cosseno de n vezes o π sobre 4 primeiro, né? Π sobre 2. E eu vou dar um stem, ó, stem n y. Olha que sinal bacaninha, olha só, olha só, olha só. Vou meter o grid aqui. Grid para ficar mais fácil de ver o zero. Não ficou mais fácil, mas enfim. Então tá aqui, ó. Se eu calcular, posso calcular na mão isso aqui, eu vou ter cosseno de 0 é 1. Né? Cosseno de 0 é 1. Tá aqui, ó. Pá, 1. Daí depois eu vou ter cosseno de π sobre 2, que é 0. Cosseno de 2π sobre 2, que é cosseno de π, menos 1. 0, 1. 0, menos 1. 0, 1. 0, menos 1. Consigo até ver um seno quase aparecendo ali, mas é difícil de ver um seno ainda nesse sinal. Tá? Uma onda senoidal. Mas ele é um seno discreto. Né? Cosseno no caso, mas é uma função senoidal discreta. Se eu olhar, eu vou ter 4 amostras por ciclo. Eu tenho 4 amostras antes que eu repita o ciclo. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o π sobre 8. N vezes π sobre 8. Diminuir a frequência do sinal, né? Diminuir. Né? E vou dar um stem.
Ah, professor, agora eu estou vendo seno, claro. Agora tu está vendo seno, tá? Porque eu vou ter muito mais amostras por ciclo. Pode ver, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 amostras por ciclo nesse sinal. Tá? Então eu consigo o quê? É como se eu tivesse... Pensem que a gente pode pensar, e eu até quero que vocês façam esse pensamento, que eu estou amostrando uma senoide contínua. Isso é importante. Né? E se eu estou trabalhando com uma frequência de amostragem maior, eu consigo mais amostras num ciclo. Eu posso até fazer esse paralelo já para preparar vocês para o teorema da amostragem, tá? Mas olhando a senoide discreta como uma função qualquer, se eu tenho uma frequência baixa, né, isso significa que eu vou ter um período maior, ou seja, eu vou ter mais amostras no ciclo da onda. Tá? Claro, eu posso fazer isso na mão, né? Fazendo n igual a 0, cosseno de 0. Daí vai dar cosseno de π sobre 8, cosseno de π sobre 4, cosseno de π sobre 2, cosseno de π, né? Daí cheguei e zerei, né? Pá, 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 pá. E daí eu continuo até formar essa onda. Se eu aumento a frequência, pessoal, para π, desenho esse último sinal, quem que eu tenho aqui? Eu tenho literalmente menos 1 na n. Ó. Eu tenho 1 menos 1. 1 menos 1. 1 menos 1. 1 menos 1. Por que isso? Porque se eu olhar, né, e a gente vai fazer isso na próxima aula, se eu olhar a localização da raiz que gera a função só cosseno aqui, né, cosseno πn, aqui, vai zerar o seno, esse ângulo aqui tem que ser 180 graus, para só ter o cosseno aqui. Tem que ser π. Mas eu vou mostrar isso na próxima aula. Tá? Então, na verdade, isso é um limite de oscilação. Espera aí que eu estou me perdendo aqui nas janelas. Por que que eu digo limite? Porque se eu aumento a frequência, pessoal, acontece uma coisa bizarra em senoides discretas. Olha só, eu vou aumentar a frequência. Eu vou colocar aqui 2π. Agora que porcaria é essa, cara? Assim, isso aí não é um seno, né? Isso aí não tá oscilando. Pulou as partes de baixo do ciclo. Pulou, não, pulou a parte de baixo do ciclo, perfeito. Vamos botar uma coisa menor aqui, então. Ó. Vamos botar 3π sobre 2, que daí eu não pulei, né? Mas se eu olhar, agora eu aumentei a frequência, mas parece que diminuiu. Não sei se vocês notaram isso. Parece que diminuiu essa porcaria aí. Se eu olhar, eu tenho 4 amostras por ciclo e eu tinha que ter menos. Percebam que eu não consigo ter menos que 2 amostras por ciclo. É impossível, pessoal. Tá? Eu não consigo. É literalmente uma impossibilidade de representação das senoides discretas. E mais interessante, se eu chegar perto daquilo que eu tive antes, por exemplo, colocar próximo de 2 aqui, 9 sobre 5. 9π quintos. É quase 2π, né? Porra, professor, mas tu aumentou a frequência. Eu aumentei ainda mais a frequência, só que parece que diminuiu, né? Não sei se vocês notaram isso. Essa característica é uma característica fundamental para o teorema da amostragem, pessoal. É exatamente por isso que os CDs, não sei se vocês não ouvem mais tanto CDs, né? Mas que o áudio é amostrado em 44K. Não é casualmente praticamente o dobro do limite máximo da nossa audição. Não é por acaso. É porque existe essa relação com o número de amostras que eu consigo no ciclo com a frequência que eu vou amostrar. Bem complicado de se estudar.
Tá? Essa é a primeira estranheza das senoides discretas. Eu estou limitado a uma faixa de frequência que vai de menos π a π. Não tenho o que fazer. Eu só consigo andar dentro desse círculo, porque se eu continuo andando no círculo, eu vou cair no círculo, né? Eu vou, por exemplo, π sobre 2, π, né? 3π sobre 2 é a mesma coisa que menos π sobre 2, né? Então é a mesma coisa que a coisa em cima, só que para baixo. Se eu andar mais um pouquinho, eu vou cair em 2π, que é 0. Porra, eu já passei por aqui. Eu comecei aqui. E se eu continuar aumentando, eu vou me repetir eternamente. E é isso que acontece com senoides discretas, tá, pessoal? E esse é o segredo da amostragem. Eu estou batendo nessa tecla. Não é uma coisa do além, não é uma limitação da máquina, é uma limitação da própria função senoidal. Da própria função senoidal. E tem mais, né? Matematicamente pode ter coisas estranhas. Por exemplo, esse sinal aqui, mesmo sendo um cosseno, eu exagerei aqui. Mesmo sendo um cosseno, ele não é periódico. Tá? Ele não vai ser periódico, por mais estranho que possa parecer. Então, senoides discretas é de fato uma coisa estranha. Não é uma coisa assim, que nem a senoide contínua. Que eu aumento a frequência, eu sempre vou ter uma onda que tem uma frequência maior, de fato. Não. Senoides discretas, se eu vou aumentando a frequência, eu começo a me repetir nas funções. Como se eu tivesse uma nova versão da mesma coisa. Tá? A aula que vem eu vou falar só sobre senoides discretas, tá, pessoal? E daí eu mostro a coisa que eu queria mostrar, que era, literalmente, se eu toco um tom com uma frequência de amostragem errada, aquele tom vai me parecer outro. Tá? Eu posso provar isso que eu estou mostrando graficamente por áudio para vocês, é bem bacana. Foi assim que eu estraguei as caixas de som do meu PC antigo, na aula de sinais. Eu meti lá um tom puro, aumentei, estourei na hora. Pá! Posta. Tá? Mas vocês têm que ser muito bons nisso. Tá? Vocês têm que entender bem essa parte. É uma parte difícil de entender, na minha opinião, mas ela frutifera em coisas muito boas ali, em sinais, por exemplo, facilita muito a vida de vocês para entender, por exemplo, a resposta em frequência de sinais, de filtros discretos, porque tudo tem a ver, pessoal, com a disposição dos gamas ou dos altovalores no plano complexo. Então, eu tenho que entender que um gama complexo vai gerar uma determinada senoide. Porque quando eu estiver estudando um sistema, se o meu sistema tiver um alto valor naquela região, significa que ele vai gerar e vai produzir aquela resposta. Da mesma maneira que se ele tiver um zero, como a gente vai ver mais tarde, naquela posição, ele vai filtrar aquelas componentes de frequência. Tá? Então, tudo que a gente falava para o E na ST e para o E na lambda T, a gente vai ter um paralelo aqui para sistemas e sinais discretos, só que a gente não está tão acostumado com esse tipo de sinal. É por isso que eu quero que vocês se acostumem aqui em sinais e sistemas, para depois não passar tanta dificuldade lá adiante. Tá bom, pessoal? Aula que vem, senoides discretas, e daí eu vou liberar vocês aí para estudar as aulas que não são tão importantes, né? Porque eu acho que essas duas primeiras aulas são as fundamentais para sistemas discretos, tá bom? Falou! Alguma dúvida, pessoal? Só um comentário. Diga. Quem diria a Eulália? Fantástico, meus caros. Fantástico. É bacana, cara. Isso é bacana. E eu vou botar para... Na aula que vem eu vou preparar, até eu tenho feriado, né? Eu vou preparar o script para não perder tempo, para tocar fazer o sinal, esses sinais aqui, porcaria, cadê? Fazer esses sinais aqui e ouvir eles. Tá? E daí a gente vai perceber literalmente que eu vou literalmente aumentar a frequência, mas o tom vai começar a diminuir, porque eu vou estar voltando no círculo unitário. Uma doideira.
Mas aí a gente fala sobre isso mais tarde. Falou? Isso aí, pessoal. Bom feriado, bom descanso, boa sexta aí. Se cuidem. Até mais. Falou, senhor. Até mais. Mas, Falou. tchau.